Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Temos sido enriquecidos pelo estudo da palavra de Deus através dessas lições. O tema da nossa revista é Uns aos Outros, e esse tema tem nos desafiado a sermos mais próximos uns dos outros, mais atentos às necessidades uns dos outros e também mais próximos daquilo que Deus quer para nós como comunidade. O tema da nossa lição dessa semana é Sede mutuamente hospitaleiros. E ele está baseado, como versículo-chave, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, que diz: Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É mais uma ordem que Deus nos dá para sermos hospitaleiros e sem murmuração. Temos que fazer com alegria aquilo que Deus coloca diante de nós. Vamos pedir a Deus a bênção para este momento, para que Ele abra os nossos olhos, os nossos corações e as nossas mentes com a iluminação do Seu Espírito, para crescermos cada dia mais para próximo daquilo que Deus espera que nós sejamos em relação também a essa questão da hospitalidade. Pai eterno, eu oro a Ti agora, buscando a Tua face, pedindo que o Senhor nos oriente no estudo da Tua palavra, para que sejamos mais uma vez surpreendidos pelo Teu Espírito, acolhidos pela sabedoria que vem do Senhor, para que possamos assim também vivê-la com alegria e com bom testemunho diante de Ti e diante dos homens. Capacita-nos, Senhor, para aprender tudo o que o Senhor tem a nos falar. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero destacar nesse texto que aquilo que Bill Hybels já disse sobre essa questão da hospitalidade. Bill Hybels diz que as pessoas com esse dom propiciam um ambiente na igreja onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Sim, hospitalidade é um dom de Deus, uma capacitação que Deus dá para cumprimento dos planos dele na igreja. Mas o estudo de hoje nos desafia a sermos hospitaleiros, todos, tantos aqueles que têm o dom da hospitalidade e aqueles também que têm o grande desafio em ser hospitaleiro, em atender bem, em receber bem. Vamos ver isso também no ambiente da nossa igreja e no ambiente da nossa casa. O nosso estudo hoje está dividido em 4 pontos e eles falam sobre o significado da hospitalidade, o valor da hospitalidade, os cuidados que nós devemos tomar na prática da hospitalidade, o desenvolvimento da hospitalidade. É isso que temos para essa lição dessa semana. O autor fala, destacando em primeiro lugar, que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros. E ele cita vários exemplos de passagens bíblicas onde homens e mulheres de Deus exerceram a hospitalidade, beneficiando assim o seu próximo e o ambiente da sua igreja. Ele destaca o texto de Gênesis 18, 1 e 2, Gênesis 19, 1, onde Abraão recebe estranhos em sua casa. Reuel recebe Moisés em sua casa,
em Êxodo 20. Ele destaca o cuidado na hospitalidade da sunamita com o profeta Eliseu, no segundo livro dos Reis, 4, de 8 a 10. Ele fala também sobre a clássica passagem de Marta e Maria hospedando o Senhor Jesus, e também fala do exemplo do testemunho de hospitalidade de Lídia, que logo após converter-se, abriu as portas da sua casa para receber o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem de ministério. É muito comum nós observarmos isso em nossa igreja. Pessoas acolhedoras que abrem os seus lares para oferecer hospedagem para aqueles que passam pela nossa igreja. É muito comum recebermos missionários, pastores, músicos, itinerantes que levam um ministério em várias igrejas e que, quando vêm à nossa igreja, são hospedados em nossos lares. Eu mesmo desfrutei muito dessa bênção enquanto seminarista. Foi muito bom ser recebido nas casas dos meus irmãos para ser ali abençoados por eles. É uma necessidade da igreja. É uma prática que deve ser comum na igreja. E nós vemos isso com muita facilidade. É muito fácil achar esses irmãos na igreja. Eles já nos recebem desde a portaria com um sorriso largo, com abraços e com palavras motivadoras. Provavelmente esses são aqueles que têm o dom de Deus da hospitalidade. São, por natureza espiritual, assim. Deus os abençoou com esse tempero no seu caráter e na sua personalidade. Eles são hospitaleiros pelo dom que Deus deu. Uns aprendem isso também em casa, quando vê seus pais recebendo, abrindo as portas dos lares para as pessoas, para as famílias da igreja. E hoje há um incentivo muito grande de abrirmos os nossos lares para grupos de estudo bíblico, PGMs, que é um objetivo muito claro da nossa igreja, no discipulado através dos pequenos grupos multiplicadores e que eles sejam realmente multiplicadores. Então, é um tema muito importante para a Igreja de Jesus. Nós vamos tratar desse tema iniciando pelo significado da hospitalidade. No primeiro ponto da nossa lição, o autor destaca o significado da hospitalidade. E, mais uma vez, ele vai socorrer-se na etimologia da palavra. E ele busca o significado da palavra hóspede no texto bíblico como aquele que ama o estrangeiro ou o estranho. É um desafio maior ainda quando a gente ouve isso, né? Que a hospitalidade não é só para quem a gente gosta, não é só para quem a gente já conhece. A hospitalidade é uma atitude de coração aberto antes de tudo. Antes de abrir a nossa casa, o nosso sorriso, nós devemos abrir o nosso coração, o nosso espírito. Muitas vezes nós somos cobrados por sermos simpáticos, com sorrisos e boas palavras. Mais que isso, irmãos, o coração tem que estar aberto. Aí é que faz a grande diferença. É o seu coração aberto. Porque o coração aberto, ele não faz distinção entre pessoas, nem mesmo aqueles que ele mais gosta por serem mais chegados. Mas o coração hospitaleiro,
é aquele que está aberto para o estrangeiro, aquele que ele não conhece. Um grande desafio para nós, que estamos mais acostumados com receber aqueles que nós gostamos. É muito bom você abrir a sua casa para um churrasco com seus amigos. Mas hospitalidade não é isso. Na Bíblia, hospitalidade se refere ao amor ao estrangeiro, aquele que você ainda não conhece. É aí que você tem que quebrar a primeira barreira. Você tem que abrir o seu coração para esse ensino do nosso Deus. E ela não tem nenhuma validade se não for feita com muito amor e com o coração vibrando com essa prática. Ele chama atenção também sobre o que Hebreus fala da postura de Abraão ao receber em sua casa estranhos. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo de 1 a 3, ressalta que Abraão hospedou anjos. Parece uma coisa lisonjeira, Assim, eu vou hospedar na minha casa anjos. Mas, queridos, não se alegrem muito com essa palavra, que não é aquele anjinho barroco que a gente vê nas pinturas. De repente, Deus coloca diante de nós pessoas que nós nem entendemos o seu físico. Os anjos nem sempre vêm trazer notícias boas e agradáveis. Então, a colocação desse termo aqui é muito importante quanto a isso. São pessoas que nós não esperamos receber. Nós nem imaginamos. Abraão e Ló, ao serem desafiados a receberem anjos, foram com o coração abertos e numa situação bem complicada, Nós sabemos disso, que ele socorreu pessoas. Esse é o espírito da hospitalidade. Nem sempre é um programa agradável. Aliás, esquece essa noção de hospitalidade com programa. É um estado de espírito, é uma capacitação que Deus coloca no nosso coração, ok? Vamos descartar essa questão de um programa. A hospitalidade é um dom de Deus e um espírito que Ele coloca no nosso coração para a bênção do seu reino, para a alegria da sua igreja e para a alegria tanto daquele que recebe quanto daquele que é recebido. O hóspede se alegra, mas também aquele que recebe é abençoado, tanto pela presença do hóspede, quanto em fazer a vontade de Deus. Esse negócio é tão sério que, para sermos líderes da igreja, uma das características é a hospitalidade. Observe o texto da primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, a partir do versículo 2. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. É uma das características que Deus espera de nós, líderes da igreja. Que sejamos hospitaleiros, que tenhamos esse espírito dentro de nós. Às vezes, nem a nossa personalidade é abençoada com o dom de Deus. Nós devemos estar prontos a ser trabalhados por Deus para conseguirmos praticar a hospitalidade e assim
viver aquilo que Deus nos manda fazer. Ser hospitaleiro é uma bênção. Ser obediente a Deus é uma bênção. É garantia da nossa plenitude de vida espiritual. Lembrando sempre do texto de primeira carta de Pedro, 4, versículo 9. A hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. Deve ser feita com alegria no coração, pois é de lá que Deus brota hospitalidade dentro de nós. Abrimos o coração, abrimos nossa casa, abrimos nossa igreja, abrimos o nosso sorriso. Antes de tudo, abrimos as nossas vidas para que o Espírito Santo de Deus atue em nós. Como terceiro movimento do nosso estudo de hoje, percebemos sobre o valor da hospitalidade. Um destaque especial do autor é que todo o ensino de Deus, todo o dom que Deus dá, é para o preparo da sua igreja. O dom da hospitalidade tem uma função muito importante no crescimento da igreja, na multiplicação dos crentes, dos discípulos de Jesus e na preservação da igreja também. Nós sabemos que a igreja do Senhor nunca será abatida. Ela será sempre, ela vencerá, ela é vencedora, será sempre vencedora sobre todas as tentativas do inferno contra ela. Os inimigos da igreja não vencerão a igreja do Senhor. Mas nós temos observado na lição, e há uma corrente também, até teológica, sobre os estudos dos dias atuais, né? De que a hospitalidade pode ser um preparo para a igreja enfrentar os tempos de perseguição que muitos de nós poderemos sofrer. Tanto um pedacinho disso que estamos experimentando agora. Não podemos nos reunir para cultuar a Deus juntos, mas podemos cultuar a Deus em nossos lares. Podemos testemunhar de como é ser igreja na célula do lar. Quando nós distribuímos a igreja em PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que têm a função primordial de pregar o evangelho, de multiplicar discípulos de Jesus, nós estamos já exercitando aquilo que um dia, de repente, seremos obrigados a fazer. Hoje, nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo do nosso lar a nossa igreja. A nossa família, a nossa igreja. Temos a igreja Betel, maior, onde nos falamos por telefone, pelas lives que temos feito, por essa ferramenta das lições da Escola Bíblica Dominical. Mas se você não for igreja na sua casa, você não estará vivendo, vamos dizer assim, o primeiro grau da hospitalidade. Você hospedar a sua igreja na sua casa. Seus filhos, seus pais, irmãos, o núcleo que compõe a sua família é a sua igreja. Hospede a sua igreja na sua casa, para que, se precisarmos, nos tempos de perseguição, de abrirmos as nossas casas
para recebermos nossos irmãos. Façamos isso já experimentados pelo treinamento proposto pelo nosso Deus. Áquila e Priscila é um grande exemplo sobre a hospedagem no seu valor, hospedando um servo de Deus chamado Apolo. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 18, 26 e verá com que amor Áquila e Priscila recebem Apolo para instruí-lo melhor na doutrina cristã. A igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Também temos o valor da hospitalidade bem mostrado para nós quando do texto de Mateus 10:42, onde o Senhor diz que quando damos de beber, ou ainda que seja um copo de água fria a um pequenino, fazemos isso como se fosse a ele, como se estivéssemos servindo o nosso próprio Salvador dentro das nossas casas. O valor da hospitalidade transcende o valor das amizades, o valor até do laço fraternal. É o coração aberto para receber a igreja em sua casa. É o coração aberto para fazer do seu lar a igreja do Senhor Jesus. No terceiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre os cuidados da hospitalidade. Meu querido, temos que falar sobre isso. Nós abrimos o nosso coração, obedecemos a Deus, todavia, alguns irmãos podem ser exploradores dessa nossa atitude. Como observado em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 16, Paulo fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa, alimentando-se às custas dos outros e negando a necessidade do trabalho. Alguns irmãos podem aproveitar da sua hospitalidade, do dom que Deus lhe deu, em favorecimento a uma vida mais tranquila, sem querer trabalho. Contudo, o nosso autor também nos aconselha com o texto de Mateus 16, que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Temos que estar atentos àqueles que precisam do nosso amor. Abra a sua porta, abra o seu coração. Essas pessoas só se aproveitavam porque tinha gente que abria o coração. O errado não é quem abre o coração, quem abre a sua casa. O errado é quem se aproveita dessa situação. E a justiça do Senhor é a única justa. A nossa não é. Nós podemos errar nos nossos prognósticos. Temos que ser simples como as pombas e espertos como as serpentes. É muito difícil. São extremos bem difíceis de atingirmos. Mas é o conselho do nosso Deus. Mas isso não deve impedir-nos de abrir os nossos lares
e o nosso coração. Continue amando, irmão. Continue servindo. Continue abrindo o seu lar e o seu coração. Porque se algum aproveitador entrar na sua casa, o próprio Deus o repreenderá na fidelidade do seu amor por nós. O Senhor não abandona aquele que serve. O Senhor não abandona os seus soldados, os seus discípulos. Ame, sirva, abra sua casa, hospede, abra o seu coração. A justiça, deixe com Deus. Pense sobre isso. E seja aperfeiçoado pelo Espírito. Não deixe que uma frustração que você teve o impeça de servir a Deus e aos irmãos e às pessoas. Porque nós devemos servir até aos estranhos, aqueles que nós nem conhecemos. Não deixe que qualquer frustração roube a sua alegria de servir. Esse é o grande exemplo que nós tiramos sobre o cuidado da hospitalidade. Seja cuidadoso, mas não deixe de servir. Como movimento final da nossa lição deste domingo, o autor destaca o desenvolvimento da hospitalidade. E eu quero aqui dar um testemunho pessoal para os irmãos. Eu creio que o Senhor me separou para ensinar e me deu o dom do ensino. Mas como é difícil fazer isso para a tela de um computador. A falta da interação com os irmãos enriquecendo a aula, atacando outros pontos de vistas que eu não observei, complementando, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para me abençoar também, abrindo a minha mente, faz muita falta. Então, para mim tem sido uma experiência de superação fazer essas aulas dessa forma. É assim que Deus age conosco, até no dom que Ele mesmo nos dá. O dom da hospitalidade pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido. Por exemplo, você pode dizer, Rubens, eu não sou tão simpático quanto o irmão fulano, eu não sou tão risonho quanto o outro irmão, não sou tão interativo quanto o outro. Mas Deus não age somente daquela forma. Aliás, Deus tem uma maneira muito peculiar de agir com aqueles que o mundo considera incapaz. São os chamados improváveis. Deus pode estar falando ao seu coração nesse momento, para que você faça a diferença numa área que você ainda não se sente seguro, de uma arte que você ainda não esteja desenvolvido. Dom não é arte, meu irmão. Dom é capacitação do Espírito Santo de Deus. Abra-se para ser usado pelo Senhor. E siga os seus ensinamentos. O nosso autor nos sugere 5 passos para desenvolvermos entre nós a hospitalidade. É lógico que ele começa com a oração, que é aquele momento que você fala com Deus. A oração e a devoção é o momento em que você pode trocar experiências com o próprio Deus. Ele vai corrigir o seu caminho, ele vai acertar as arestas para você, ele pode usar outros irmãos para fazer esse tipo de acerto.
esteja atento, mas ore e cultive uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Porque qualquer coisa que venha a te atrapalhar no meio desse desenvolvimento, Deus vai te auxiliar. Não dê atenção para as críticas de gosto. Tem muitos irmãos que gostam de criticar de gosto, né? Ah, eu gosto assim, e um irmão faz desse outro jeito. Irmãos, não dê atenção a esse tipo de crítica. Crítica de gosto revela imaturidade. Já a hospitalidade revela maturidade. São pessoas que estão prontas a vencer em nome de Jesus e através de Jesus. Tome a decisão de ser hospitaleiro. A partir de que você tome essa decisão, estabelece isso diante de Deus e segue as orientações de Deus, garantia de sucesso diante de Deus. Não espere agradinho e cumprimentos dos seres humanos. A nossa garantia de feedback verdadeiro, puro, santo, só vem de Deus. É dele que você tem que tirar a sua motivação. Ensine na sua própria casa seus filhos a serem cristãos hospitaleiros. Que os seus filhos sejam seus discípulos. Que a sua esposa seja sua discípula e vice-versa. Seu irmão, seja com quem você mora. Faça discípulos. Ensine na sua casa os seus filhos. Tome iniciativa. Eu falei no início que a hospitalidade não consiste em encontros e programas sociais. No entanto, através dessas oportunidades, você pode se exercitar na hospitalidade. E assim, abrir a sua casa para um PGM, ser um líder de PGM. Pense nisso. Você estará hospedando a sua igreja dentro da sua casa. Veja que bênção. Pratique também na igreja a hospitalidade. Seja amável com os seus irmãos. Ceda o melhor lugar para ele. Não reclame se ele atrasa um pouco no estacionamento ou muito. Comunique a ele, instrua-o, mas não reclame. Reclamação e murmuração não aprimoram processos. O que aprimora processo é uma comunicação clara e amável, como nós vimos na semana passada, no ato de exortarmos uns aos outros, de levarmos as cargas uns dos outros, lembra? Então, seja acolhedor. Isso é característica do nosso Deus. Ele acolheu as pessoas, ele aproximava, ele atraía as pessoas por seu amor, por sua bondade. Alguns iam só por isso, mas os que ficavam eram porque amavam também o nosso Senhor. E como conclusão, o nosso desafio é que a hospitalidade seja uma realidade na nossa igreja. Que nós ajudemos a multiplicar a nossa igreja a partir de um coração hospitaleiro, agregador, acolhedor e amável. Vivamos o serviço da hospitalidade. Estaremos assim imitando o nosso Deus. Estaremos assim imitando irmãos tão importantes na história do cristianismo, como nos foi relatado nessa lição.
Sejamos hospitaleiros e que Deus nos abençoe nesse desafio. Até a próxima, um abraço.